Todo mundo aqui? Boa Maravilha. noite, Boa Titi. noite. E aí, como é que vocês estão? Vamos ver se as internets estão bem hoje. Todo mundo ok? Todo mundo ok? Estão todos ouvindo? Estamos sim. Todos ótimos. Então, ó, aqui na minha sequência, a doutora Maria Eduarda está à minha direita, embaixo dela está a Yara e aqui embaixo de mim está a doutora Indianara. Essa live vai ser sensacional. Eu estava extremamente ansioso para a gente conversar sobre isso. As mulheres cada vez mais pedindo para que a gente fale sobre estratégias não hormonais. Então, que bom. E que coincidência, eu nem programei para que hoje fosse exatamente o dia da conscientização do câncer de mama. Olha que legal. É um dia Maravilha. super importante. Vocês que estão aqui, eu acabei de fazer um post sobre um trechozinho de uma aula que eu dei no Rei sobre riscos de câncer de mama. Então, quando terminar a live, depois vocês vão lá e dão uma olhada. Então, sem mais delongas, já que temos muito assunto para conversar hoje, eu vou pedir para as minhas belíssimas convidadas se apresentarem, começando aqui com a doutora Maria Eduarda. Oi, boa noite. Eu sou a doutora Maria Eduarda, estou aqui em Blumenau, Santa Catarina, e sou ginecologista e atuo com essa ênfase em menopausa, aprendendo muito com o doutor André e com todos os colegas aqui da Hormones Mentoring. Maravilha. Embaixo dela está a doutora Yara Caldato. Yara, de onde você é? Conte um pouquinho para a galera. Oi, eu sou a Yara, sou ginecologista em Belém do Pará. Então, nosso grupo ele é do norte ao sul do país e fora do país e Europa, exato. Eu atuo muito com terapia de reposição hormonal e ginecologia regenerativa. Então, hoje, o meu consultório é justamente para esse perfil de pacientes. Tanto as pacientes ali de 35 anos que estão 35, 40 anos para cima, né? A gente também trata muito anticoncepção, mas o foco hoje em dia do consultório é essa ginecologia integrativa, que olha essa mulher num todo, né? Maravilha. E aqui embaixo, não menos importante, minha queridíssima amiga, doutora Indianara. Fala, minha querida. Boa noite, pessoal. Indianara, sou de Goiânia, também sou médica ginecologista desse time maravilhoso do Hormones Mentoring. E o meu foco também é atuar na menopausa, na saúde da mulher 360 graus, trazendo aí para nós todas um conforto. A gente tem que pensar que a menopausa não é o fim da linha, mas sim o início de uma nova fase da vida da mulher, que a gente tem sim que buscar a melhora da qualidade de vida, e a gente tem muita coisa boa para falar hoje, além da terapia hormonal, todas as outras terapias não farmacológicas, comportamentais, que vão agregar muito na qualidade de vida das nossas pacientes 45 anos mais. Maravilha, meus queridos. Vocês viram o time que aguardam aqui vocês hoje. Já manda lá em cima na setinha, traz 10 amigas aqui para essa live. Eu quero começar com você. Maria Eduarda, me fala um pouquinho assim, ó. Dentro do seu consultório, você tem recebido, né, nesses últimos anos, pacientes que não querem fazer reposição hormonal? E como é que você aborda isso? Porque a gente sabe que muitas não querem por tabus que foram criados e imputados na cabeça dela. Então, como é que você aborda isso aí dentro do seu consultório? Então, André, eu acho que a gente tem recebido as duas coisas, né? As pacientes que têm o medo e aquelas que já vêm prontas. E eu acho que para as duas pacientes é essencial explicar quais são os benefícios e os riscos. Então, quando a paciente me fala assim, eu não quero usar hormônio, a minha primeira pergunta sempre é, por quê? Aí ela começa me explicando, porque a minha tia, porque a minha prima. Então, eu sempre converso, vamos conversar sobre isso. Deixa eu te explicar o que a gente tem hoje de melhor e ver se faz sentido para ti. Se não fizer sentido, a gente vai usar outra estratégia. Mas vamos primeiro desmistificar para poder entender melhor o que a gente tem hoje de opção. E aí sim a gente começa um tratamento conforme a tua decisão. Sempre compartilhando o que a gente tem de melhor hoje. Perfeito. E aí no seu consultório, como é que você tem feito essa abordagem, por exemplo, nas pacientes que não podem? A gente sabe que existe uma série de contraindicações absolutas, relativas, outras situações que os benefícios são infinitamente superiores aos riscos, mas naquelas condições em que a paciente não pode fazer reposição hormonal, como é que você tem feito essa abordagem? Você tem estimulado? Não vamos abrir o conteúdo, não. Só quero entender uma percepção inicial. Então, geralmente eu tenho essa abordagem igual a Maria Eduarda. Eu converso com essa paciente, porque muitas vêm com medo, e eu acho que o papel da rede social entra aí também, da gente trazer informação de qualidade.
E eu tenho percebido que as pacientes já têm me procurado para fazer reposição hormonal. Infelizmente, muitas têm procurado já fora dessa janela de oportunidade, porque passaram daquele período, né, dos 10 anos, quando entraram na menopausa, e aí hoje elas estão tendo informação que elas não tinham antigamente. E é isso que eu acho interessante, essas lives, esse conteúdo que todos nós colocamos nas redes sociais, levar a nossa voz para que as pacientes de hoje não sofram como aquelas que hoje estão com 60, 70 anos e perderam a oportunidade. Que a gente use a terapia não hormonal como coadjuvante, né? Das pacientes que não podem usar para só aquelas que não podem mesmo fazer. E as que podem, que a gente estimule que seja feito mesmo. Tirar esse medo, né? E aí é muita conversa. Perfeito. Indianara, e você, minha amiga, me fala um pouco da sua percepção. Você tem notado que as pacientes têm chegado cada vez mais buscando terapia hormonal ou ainda com medo de terapia hormonal? Porque só para contextualizar as pessoas que estão aqui nos assistindo, só para vocês terem ideia, o Brasil atualmente, segundo o IBGE de 2023, 1/3 da população feminina está no climatério, ou seja, 1/3 de todas as mulheres, 30% de todas as mulheres que habitam o nosso país têm mais de 40 anos de idade e vão precisar de algum cuidado. Talvez não seja a terapia hormonal de cara, mas algum cuidado hormonal, isso a gente sabe que elas precisam. E aí, infelizmente, também tem um trabalho nosso brasileiro, nosso, não digo meu, não fui eu que publiquei, mas um trabalho da Unicamp aqui do Brasil, com a população de São Paulo, mostrando que na população brasileira, menos de 20% das mulheres que podem, ó, até as bolinhas aqui do Instagram, é meu aniversário amanhã, ele já está dando bola, queria assoprar pra mim, né? Mas nós, aniversário amanhã, nós dois, é verdade. É amanhã nosso, isso mesmo. O Instagram já está comemorando antecipado aqui para nós. Antecipadamente. Então, só para vocês terem ideia, menos de 20% das mulheres do Brasil fazem terapia hormonal, mesmo podendo fazer. Então, minha amiga, me conta como é que está aí essa percepção no seu consultório. As mulheres têm chegado com mais medo, mais angústia, mais dúvidas ou mais decididas a fazer? André, eu tenho visto, graças a Deus, uma grande melhora na busca da terapia hormonal. A gente tem visto que tem acontecido um movimento, né, das pacientes que têm vindo buscar. Antigamente, no nosso consultório, parece que nós tínhamos que fazer um discurso desmistificando, né, todos aqueles tabus da terapia hormonal. Hoje as pacientes já vêm buscando a terapia hormonal. Sim. Mas a gente percebe que elas buscam porque conhecem alguém que utiliza e vê muitos benefícios, mas ainda ficam com o pé atrás. Então aí a importância, né, da gente ter aquela conversa aberta, explicar os benefícios, as contraindicações relativas, absolutas, desmistificar os tabus para que a paciente saiba o que ela está utilizando e não ser uma imposição porque o médico está falando ou porque alguém utiliza, eu devo fazer. Então a gente tem visto que tem mudado muito essa consciência das pacientes, né? E isso é um movimento muito legal que a gente tem assim trazido, os médicos têm buscado mais conhecimento, as pacientes têm trazido também mais perguntas. E isso nos estimula também a procurar cada vez mais a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes através das terapias hormonais e também não hormonais, que é o nosso foco de hoje, né? Exatamente. E é incrível assim, isso que vocês estão comentando, porque corrobora muito. A gente pensa muito parecido, né? Então, assim, há 2 anos... Né, a gente começou com um movimento mais forte, um treinamento médico, assim, não só eu, mas vários outros colegas do Brasil, da gente trazer essa temática para cá e quebrar com o ostracismo de 20 anos que não se falou, ou falou-se muito pouco, ou abordou-se muito pouco, ou criou-se muito mais tabu do que solução, né? Esses dias eu até recebi um comentário, eu faço muito conteúdo sobre menopausa no Instagram. E aí uma pessoa seguidora aí, ou uma hater, chegou e colocou assim, ó, você está criando um demônio na menopausa. Eu digo, eu não, querido, eu estou lhe dando solução. Eu estou apenas ajudando você a reconhecer e a buscar informação de qualidade, buscar profissionais de qualidade para te ajudar, porque eu faço isso dentro do público médico e faço isso também, né, dentro do público leigo. Então é super importante que a gente traga isso o tempo inteiro para cá. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse contexto.
Tá dando um pouquinho de eco, porque eu não sei se é algum de nós aqui, tá meio que dando um ecozinho. Vamos tentar. Então, a gente sabe que existe uma infinidade de possibilidades de terapias não hormonais. Algumas delas são estratégias não consolidadas, outras são um pouco de achismo, outras a gente já tem muita referência científica. Então, assim, eu vou fazer algumas rodadas aqui. Deixa eu ver se só o meu microfone que está dando o Tá um microfone. ruído mesmo. Eu vou colocar meu fone aqui, que eu geralmente faço com fone, para ver se melhora, se é o meu que está dando. Deixa eu puxar. Vamos. Então, Melhorou. vamos olhar. Eu estava sentindo um eco danado aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar a trazer cada uma das estratégias que tem confidência, que tem respaldo científico, e a gente vai falar um pouquinho cada um sobre como é que a gente usa isso, qual a nossa prática no consultório, como é que a gente tem feito. Então, Maria Eduarda, vamos trazer aqui, né, nós três, Maria Eduarda, Yara e Indianara, sobre os inibidores da recaptação seletiva de serotonina. A gente sabe, né, que apesar de ser uma classe de antidepressivos, tem uma ação muito interessante no sistema nervoso central, especialmente quando a queixa da mulher são os fogachos. Então, me fala um pouquinho, Maria Eduarda, como é que está isso aí? Como é que você vê a busca, as utilizações que você tem feito no seu consultório? Eu acho que é sempre uma boa estratégia quando a gente pode... aquela coisa que a gente sempre conversa, né? No nosso grupo especial. A gente tem que alinhar muita coisa da vida dessa paciente. Então, não vai ser uma estratégia única, mas eu vejo que o antidepressivo, quando bem indicado, eu costumo usar muito a venlafaxina. Ela tem uma resposta muito importante para essas pacientes, especialmente quando elas têm uma questão de sono importante, ou quando é o calorão, diminui frequência, intensidade. Então, eu costumo usar bastante, e eu acho que quando a gente alinha com essa paciente outras estratégias e mais as expectativas delas também, acho que isso é essencial para que elas entendam o que a gente consegue entregar, porque às vezes elas vêm com a ideia de, eu quero zerar o meu calorão. Talvez eu não vou conseguir zerar, mas a gente vai tentar reduzir a intensidade, frequência, tu vai conseguir dormir melhor, e isso já vai ajudar na qualidade de vida. Então, eu tenho usado com mais frequência a venlafaxina. Perfeito. E só para o pessoal que está aqui nos assistindo relembrar, os que não conheciam ainda, a começarem a aprender, quando a gente fala dos fogachos, né, os calorões, aquele calor daqui para cima, que aumenta a temperatura corporal das mulheres até 15, 20 graus, ou seja, imagina 50, 55 graus, num calor como esse, 60 graus. É como se você estivesse colocando seu rosto no fogo, né, de casa. Então, esse mecanismo pelo qual esses calorões começam a acontecer, ele começa a trazer um pouquinho da fisiologia hormonal. Então, os ciclos começam a ficar irregulares, o nível do estradiol começa a cair. Quando esse hormônio chamado estradiol começa a cair, um outro hormônio chamado FSH, o hormônio folículo estimulante, ele sobe. Na hora que esse hormônio folículo estimulante sobe, ele começa a ter umas alterações no sistema nervoso central. Uma dessas principais alterações é a liberação de adrenalina. E é exatamente por isso que esses calorões, eles são acompanhados não só do aumento da temperatura, mas de um mal-estar, um desconforto, às vezes uma dor cardíaca, uma aceleração do coração, porque é um fenômeno vasomotor. Isso é muito interessante. E uma das coisas que também começa a acontecer, tá dando um eco danado, eu acho que não é o meu. Eu acho que é quando você fala. Não sei o que é que está acontecendo aqui, mas vou me afastar para saber se é da proximidade aqui. Microfone. Mas vamos seguindo. Eu também estava no celular e depois coloquei aqui. Mas acho que é porque como o meu fica aberto para pegar o rosto de vocês, ele de vez em quando dá isso aí. Mas vamos seguir. Então, só para lembrar, quando você também começa a ter queda do estradiol, cai também o hormônio chamado serotonina. E é exatamente o motivo pelo qual os inibidores da recaptação da serotonina vão ter um efeito positivo, tanto nas mudanças de humor quanto nos calorões. Yara, fala outro que você utiliza aí. A Maria Eduarda comentou da venlafaxina, você utiliza algum outro aí para as pacientes? A gente sabe que a venlafaxina é o mais utilizado, né, de todos, mas quando as pacientes não podem, não querem, já utilizaram e não tiveram resposta, alguma outra estratégia? Geralmente é o que eu acabo sempre
primeira opção nas pacientes que não podem usar, é ele que eu acabo usando. E eu tento sempre tentar fazer a melhora nesse sono da paciente. Porque o que a gente percebe? Muitas vezes a paciente ela não dorme bem. E aí ela, ou porque ela tem um calorão ali na noite, e a gente tenta entrar com essa medicação à noite, mas eu uso bastante suplementação. Acabo usando também melatonina para essas pacientes, eu uso canabidiol para essas pacientes, é uma das estratégias que eu tenho tido muito resultado. Então, a gente tenta melhorar, né? Lógico, a gente vai conversar aqui, vai falar sobre exercício e tudo, mas eu tento melhorar o sono. Acredito que quando melhora esse sono, a paciente já tem uma boa melhora no geral. Ela acorda melhor, ela fica melhor, né? Uhum. E você, Indianara, tem usado também alguma outra classe? Diz aí, amiga. Só para complementar um pouquinho a área, até porque também os fogachos, a maioria das vezes, são noturnos e isso atrapalha muito a qualidade do sono. Então, a melatonina eu também acho imprescindível, um dos melhores suplementos que eu utilizo também para melhora do sono nos pacientes, associado à desvenlafaxina ou a venlafaxina, a gente vê que tem uma boa melhora, principalmente nos fogachos. Mas uma coisa que eu queria também falar, André, é que assim, o que às vezes a gente bate muito na tecla, né, dos fogachos, mas existe uma porcentagem de pacientes que não apresentam fogachos, né? E a gente sempre fala, né? Exatamente. Então a gente sempre também tem que lembrar e desmistificar que mesmo os pacientes assintomáticos, porque muitas vezes as pessoas falam assim, doutora, eu não tenho calorão, então eu não preciso tratar a menopausa, né? Então a maioria das pacientes, às vezes, que vem nessa transição menopausal, que a gente diagnostica e que elas não sentem nada, e às vezes a gente tem uma dificuldade de explicar para os pacientes que a menopausa é a deficiência, né? A pausa da produção dos hormônios da mulher. E que não é só o fogacho, né, que representa essa fase. E que a Exato. gente tem vários outros benefícios associados às terapias hormonais e comportamentais, principalmente, né, que vão trazer uma melhora da qualidade de vida, diminuir aí também alterações como libido, sono, memória, melhora do osso, né? Então a gente sempre fala muito dos fogachos e esquece de todos esses outros vamos dizer, sintomas e sinais que as pacientes às vezes nem imaginam que é da menopausa. São né? Então, 76, né, amiga? 76 sintomas atípicos, né? Fora os fogachos, é muita coisa. Muita coisa. As pessoas às vezes resumem só em fogachos. É. Doutora, eu não sinto fogacho, então estou bem, não preciso de reposição. Né? Então, a gente precisa sempre explicar e desmistificar isso para as nossas pacientes. Né? Super pertinente essa sua colocação. Recentemente eu fiz um post sobre isso também, né? Sobre os sinais e sintomas que não são comuns. Então, às vezes, distensão abdominal, o brain fog hoje já ficou mais popular, né? O olho seco, a dor articular. A gente pensa só assim, ó, ressecamento vaginal e calorão. Passou disso, ninguém está mais lembrando de menopausa. E tem um monte de coisa. Aumento de doenças autoimunes, alteração do hábito intestinal, então assim, distensão, dificuldade de digestão, aquele intestino que é um pouco mais lento, o estômago que fica cheio com risco aumentado para refluxo. Então assim, muita coisa. Quero, Duda, que você até comente aí um pouquinho outra estratégia que você utiliza não hormonal para suas pacientes. Deixa eu só fazer um teste com vocês. Quem não estiver falando, clica no botãozinho de fechar o microfone para a gente ver. Eu fiz isso quando vocês estavam. Vamos fazer um teste, todos apertarem no botãozinho. Vou deixar a Maria Eduarda falar e todos nós colocamos aqui no botãozinho que aparece ali para a gente fechar o microfone para ver se melhora. Fala aí, Duda, outra estratégia que você utiliza. Então, acho que o que as meninas falaram ali é essencial, né? A gente sempre tem que conversar com a paciente toda a sua vida. Então, alinhar a alimentação, alinhar a atividade física, higiene do sono, que está cada vez mais difícil, né? Com o celular, com as nossas opções, fica mais difícil fazer uma higiene de sono correta. Então, além disso, essa parte da suplementação, a gente precisa cada vez mais conhecer, porque o nosso estilo de vida mudou muito. E a própria alimentação das pacientes e o tipo de alimento que a gente consome mudou, e com isso a gente acaba tendo umas deficiências vitamínicas mais importantes. Então, eu acabo utilizando com muita frequência coenzima Q10, ômega 3, alinhado a toda essa qualidade de vida que vem junto, né? Então, eu sempre falo para elas, existe a parte que eu posso fazer,
que é alinhar a tua suplementação, melhorar as tuas vitaminas, mas existe a parte que depende delas, né? Que é toda o restante dessa outra estratégia. Perfeito. Olha, como ficou melhor quando a gente fechou os microfones e acabou o eco. Eu acho que alguém estava aberto aqui, vamos deixar assim. Então, maravilhoso, Maria Eduarda, é exatamente isso. A gente sabe que tem muitas estratégias que a gente pode tentar utilizar, que são estratégias complementares. Isso é muito importante para a paciente entender. Isoladamente, talvez, a gente não consiga um grande resultado. Ah, André, eu vou usar só inibidor da recaptação. Eu vou usar só progesterona. Não, vamos imaginar no cenário que não pode usar nem progesterona. Eu vou fazer só atividade física. Eu vou só melhorar a alimentação. Isoladamente, a gente vai ter pouco resultado, mas quando a gente começa a associar uma série de estratégias, vai ser muito interessante. Vou pedir para a Yara falar mais uma outra estratégia dela também, a gente vai rodando assim para a gente discutir um pouco mais sobre. E, Yara, tão interessante, você falou aí do cannabis, né? É muito engraçado porque assim, ó, o canabidiol ele tem crescido muito a quantidade de publicações científicas em relação a uma série de tratamentos. A gente tem uma publicação esse ano, né, do North American Menopause Society 2023, vocês têm lá no grupo da Hormones Matter, e ele coloca que não é indicado utilizar o canabidiol. Claro, a gente sabe que os trabalhos ainda são mais iniciais e que a gente vai precisar realmente que tenha mais robustez científica para a gente indicar isso a larga escala. Mas, por exemplo, para fogacho pode não fazer sentido. Mas o canabidiol, por modular o sistema endocannabinoide, ele pode ser fundamental para a insônia, e isso melhora, como você comentou. Ansiedade. Ele pode ser bom para a ansiedade, ele pode diminuir um pouco o peso, a depender dos terpenos que você coloca ali na composição. Então, comenta um pouquinho sobre como é que você tem abordado ou essa estratégia ou alguma outra estratégia não hormonal. Isso. Então, eu acabo usando para esse público para melhora desse sono. Porque, de fato, para o fogacho, a gente não tem nada que nos respalde. Apesar de a gente perceber que tem uma melhora, né? A gente ainda não tem uma robustez, mas a gente observa. Mas nunca eu acabo utilizando ele específico para o fogacho, né? A gente tenta melhorar essa paciente num todo. Mas uma das coisas que eu uso muito aqui, até por trabalhar com a ginecologia regenerativa, que são as pacientes que elas vêm muito com essa queixa do ressecamento vaginal. Então, até nas pacientes que eu faço a terapia hormonal, mas principalmente as que não podem, é o uso do laser íntimo para melhora dessa lubrificação, melhora do colágeno, elastina dessa região, porque são pacientes que sofrem muito para ter relação sexual. Então, trazer essa vontade de novo, né? Porque entra num ciclo, aquela paciente já tem baixo hormonal, não tem desejo, e aí quando ela vai ter relação, ela diz que tá ardendo tudo, né? Ela fala que é como se tivesse arrastado no asfalto, eu até brinco, é como se tivesse se machucado, tudo arrastado no asfalto. Ela fala exatamente assim, é como se estivesse tudo muito seco. Como se tivesse, não fica tudo muito seco. E aí a gente eu uso muito o laser íntimo no consultório. Então elas têm um resultado muito bom. A gente faz geralmente em 3 sessões, uma a cada mês. Então os resultados são fantásticos. Associado a tudo, fica muito bom. Perfeito. Você sabe que a gente fez, né, live recentemente aqui sobre isso, acho que foi semana passada ou há 2 semanas, sobre essa estratégia. Eu acho que ela, assim, ela é fantástica e foi muito engraçado, porque os principais e os trabalhos que têm mais N de pacientes tratadas são de mulheres sobreviventes de câncer de mama nos Estados Unidos, em Israel e na Argentina, que publicaram sobre a estratégia do laser íntimo para essas pacientes, especialmente para queixa de atrofia, né? A utilização para você que está aqui assistindo é para atrofiar, André. Eu vou fazer laser para melhorar fogacho, não vai melhorar fogacho, tá? Mas a melhora local, ela é bem importante do ressecamento vaginal. Isso é super, ultra, mega interessante. Perfeito, Yara. Indianara, e você? Me fala aí, amiga, outra estratégia que você tem utilizado aí no seu consultório. Vou fechar aqui meu microfone que está dando certo assim. Eu trabalho aqui bastante com terapia injetável, né? Então eu gosto muito de associar, principalmente nessas pacientes que têm uma contraindicação absoluta à reposição hormonal, eu trabalho muito toda a organização ali do organismo como um todo. Eu reponho as vitaminas, minerais, eu faço também muito protocolo de mitocondriopatia, né? Que é uma organela que nós temos no nosso corpo, que é produção, que a principal função é a produção
de energia, então essas pacientes se sentem mais dispostas, menos fadigadas, né? Associado também a essa suplementação de melatonina, ao uso de inibidores de recaptação de serotonina. Então eu tenho tido muito boa resposta nessa parte de terapia de repouso, de injetáveis para a melhora da fadiga, principalmente, né? Então, aquelas pacientes que têm um índice de ferritina baixo, a gente repõe com ferrinject, noripurum. Então, elas se sentem muito mais dispostas, né? Então, isso ajuda bastante também na melhoria aí dos sintomas, principalmente da fadiga, que é uma grande parte também responsável pela insônia que os fogachos provocam aí à noite, né? Então, acho que ajuda bastante também nessa parte aí da fadiga, principalmente. Perfeito, minha amiga. E assim, é super, ultra, mega interessante você falar sobre isso, porque às vezes a mulher está na menopausa e ela esquece que, da mesma forma que o rosto envelhece, da mesma forma que o músculo começa a envelhecer e o tchauzinho fica mais flácido, as organelas, né, a nossa enzima de produção de energia também vai tendo horas rodadas. E assim como um carro que já tem 100 mil quilômetros rodados tem uma performance diferente de um carro de 10 mil quilômetros, o nosso corpo também começa a ter uma carga e uma capacidade de produção de energia, de regeneração, de recuperação diferenciada. E assim, muito interessante isso que você comentou, porque a gente sabe que a privação de vitaminas e minerais, ele é péssimo para metabolização e detoxificação, porque o nosso corpo ele produz hormônio o tempo inteiro, uma série de hormônios, e esses hormônios eles vão precisar passar por processos de metabolização o tempo inteiro, e fazer essa correção muda completamente o jogo. E foi muito interessante você falar sobre isso, até para a gente trazer algumas coisas. Ó. A vitamina D ela é fundamental para paciente na menopausa, a vitamina B12 ela é fundamental, com a enzima Q10 ela é fundamental, melatonina, que já foi abordado aqui, é fundamental, a D-ribose para mitocôndria é fundamental. Vai, fala mais aí algumas, vamos puxar aqui essa rodada sobre isso. Né? Magnésio. Ferro, magnésio, de malato, selênio. E eu acho que é importante lembrar também que a deficiência da B12, ela pode simular, inclusive, sintomas depressivos. Então, é aquela paciente que às vezes está ali se arrastando, né? Não que a gente vai dizer, é só uma deficiência de B12, mas precisa ser investigado. Então, a paciente tem que entender que ela precisa ser vista como um todo. Porque o que a gente pega muito em consultório? Paciente com muitas medicações, psiquiátricas, né? Assim, antidepressivo, ansiolítico, com várias medicações, e às vezes não foi ajustado o básico, né? As vitaminas, os minerais, a reposição hormonal, quando elas podem. Então a gente precisa entender, eu sempre brinco, que a paciente chega aqui, eu não sou uma gineco de peito e periquita, eu brinco com elas. Eu sou uma gineco, eu quero entender o todo, ela num todo, como ela dorme, como ela se alimenta. Então, assim, não pode ser, a gente não pode se deter a um órgão específico, porque a mulher é um todo, né? A gente funciona como um todo. Então, observar isso, porque a gente pega muita paciente que vem com muitas medicações. E aí a gente consegue abordar isso fazendo as reposições necessárias, suplementações, que é suplementar e não sair colocando um monte de coisa para não fazer xixi caro, né? Mas é suplementar o que está faltando, o que na minha dieta está faltando. Perfeito. E aí, outra coisa que eu queria trazer para cá, de estilo de vida, né? Para a gente fazer uma outra rodada, começando aqui com Maria Eduarda. A gente sabe que a prática regular de atividades físicas ela é fundamental. E a gente sabe que a produção de opioides endógenos que são produzidos num treino de atividade física controlado, porque o excesso também é prejudicial, né? E não estou dizendo, quer dizer que eu não posso ser uma ultramaratonista, uma Ironwoman na menopausa? Pode, mas entendendo que isso vai requerer uma suplementação ainda maior para que você não tenha déficit energético, mitocondrial e tudo mais. Por quê? Atividade física controlada, especialmente aquela que consegue manter uma frequência cardíaca dentro da sua zona de queima de gordura, ali, geralmente para a mulher da menopausa, algo entre 120 e 145 batimentos por minuto, você consegue ali 3 a 4 metros, você consegue ter uma resposta de queima de gordura, que é fundamental, até porque a gente sabe que a gordura tem muita aromatase, e a aromatase ela converte mesmo aquele tecido periférico, seus androgênios, em hormônios estrogênicos, e no estrogênio que não é bom para a mulher, que é a estrona.
A gente sabe que a perda de peso libera a testosterona que ficou aprisionada na gordura. Então, vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida. Cada um fala sobre uma estratégia de estilo de vida que tem aplicado nas suas pacientes e a resposta que tem tido com isso. Vai lá, Duda. Então, acho que isso que tu falou é essencial. Atividade física, eu foco muito com elas. Eu sempre compartilho que, assim, para mim é muito difícil fazer atividade física. É um hábito que eu estou criando. Então, o que eu falo para elas, eu entendo que é difícil colocar na sua realidade, né? Mas isso faz parte de uma estratégia a longo prazo. Porque músculo é reserva. É igual uma aposentadoria. Não dá para esperar a gente estar, agora eu tô sem. E lá na frente querer juntar. Não dá mais tempo. Então, eu abordo desde a mulher que vai no meu consultório com 30 anos até a mulher com 60, 70, a importância da musculação. Aí, às vezes, elas falam, eu não gosto. Eu falo, tudo bem, mas a gente não tem que fazer só o que a gente gosta. Vamos lá, vamos. Isso ao invés de tomar comprimidos, tu vai fazer exercício. E aí a gente vai trocando. Então eu foco muito na musculação, especialmente musculatura de membro inferior. Converso muito com elas para tentar intercalar com aeróbico também. E isso que tu falou da perda de gordura é muito importante para elas. Tem aquele gráfico que a gente sempre traz na mentoria que mostra o aumento do risco de câncer de mama associado à obesidade. A gente fala tanto sobre o que aumenta o risco de câncer de mama, se fala tanto sobre hormônio e ninguém expõe isso para as pacientes. Sempre que eu mostro para elas a tabela, né? Então, só para quem está vendo entender. Que essa tabela está no meu último Reels. Não sai da live quando então, terminar, perfeito. vocês vão olhar. Então, vamos olhar. Eu sempre mostro essa tabela para elas. E elas sempre ficam com o olho assim, nossa, não sabia. Então, eu acho que a atividade física, ela vem como aliada a todas essas estratégias que a gente veio colocar. Porque quando tu suplementa um corpo que está bem recuperado fisicamente, o resultado vai ser muito melhor. Então, eu sempre foco muito em atividade física com elas. Perfeito. E você comentou uma coisa que eu digo muito, né? As minhas pacientes, eu brinco com elas, eu digo, veja só, criança é que faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, todos nós, e eu também me coloco para uma meia-culpa, tá? De vez em quando eu dou umas fugidas, tal, tá? Aquelas coisas, arrumo as desculpinhas. Porém, não recomendo que façam isso em casa. Sejam mais disciplinados do que eu para a atividade física. Seja igual a minha esposa, que chegou hoje em São Paulo, 2 horas da manhã, às 5 eu estava acordada para ajeitar o café das crianças, às 6 estava fazendo musculação. Eu digo, olha, isso é um exemplo. Eu não iria jamais, mas devem ir. E aí eu brinco com minhas pacientes dizendo o seguinte, nós temos um dever. A pior coisa que um adulto pode fazer na vida em relação aos boletos é ficar devendo. Os juros de um boleto não pago geram uma dívida absurda. Então, todos nós, adultos que estamos aqui nessa live, precisamos entender o seguinte, na hora que a gente acorda pela manhã, quando você olha para o teto, tem um boleto em cima do seu teto dizendo assim, ó, autocuidado, vencimento hoje. Então, esse boleto, ele tem um vencimento diário e ele não pode ser adiado. E os juros dele é sua vida. Então, esse é um detalhe muito importante. Eu digo isso para ver se cai para mim também, sabe? Porque é um exercício que eu preciso fazer. Comigo mesmo, eu faço terapia. Na hora que eu ensino, eu estou fazendo terapia para ver se entra aqui em mim mesmo, o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa ter isso, né? A gente não pode falhar. Glaucio estava comentando, é um termo novo que a gente vem falando há algum tempo, da mesma forma que na dermatologia a gente fala de banco de colágeno, mas a musculação, e aí Maria Eduarda foi genial nisso, forma banco de músculo, né? Exatamente a nossa aposentadoria de músculo. E quando na mulher da menopausa, eu comentei esses dias também, tem outro Reels falando sobre isso, a importância de você ter massa muscular no quadríceps por conta dos receptores de insulina. A deficiência do estradiol pela falência do ovário gera um aumento da insulina como um mecanismo compensatório de defesa. O corpo diz o seguinte, não tem hormônio, tem problema aqui, vamos estocar energia. Como é que o corpo estoca energia? Aumentando a insulina. Quando você aumenta a insulina, a gordurinha vem toda para a barriga. E aí, queridos e queridas, é exatamente aquele tonelzinho que não sai com nada e que não adianta fazer plástica, porque ele sai e volta, vai para cima, porque o adipócito ele fica ali quando ele é estimulado por insulina. Então, a mulher perde aquele contorno geral que a paciente tem, né, da maçã e vira uma pera, né? Quer dizer, ao contrário, ela perde a pera e vira uma maçã redondinha aqui no meio. Então, assim, a gente precisa fazer atividade física como estratégia. Dianara, comenta um pouquinho aí o que é que você tem feito, depois eu volto para a Yara também.
André, eu converso com as minhas pacientes que atividade física é inegociável. Uhum. Eu falo para elas assim que nós nunca vamos dormir num dia e acordar atleta no outro, mas que a gente precisa começar. Exato. Então a gente não exige que as pacientes sejam atleta do dia para a noite, mas a gente precisa fazer. E eu sempre falo com elas, escolha uma atividade que te dê prazer. E depois nós vamos negociando ao longo do tempo aquilo que dá prazer associado àquilo que é necessário. Que para mim é o ganho de massa muscular, hipertrofia muscular. Então eu sempre oriento, ó, começa fazendo aquilo que você gosta 2, 3 vezes na semana. Explico para elas que 2 vezes na semana ainda é pouco, que para a gente sair do sedentarismo tem que ser no mínimo 30, 45 minutos 3 vezes por semana, e eu escolho aquela atividade que me dá prazer. E depois, ao longo do tempo, nós vamos aí associando atividade de hipertrofia muscular. Então eu falo que nutricionista e o educador físico é o meu parceiro, e isso eu não abro mão aqui no consultório. Porque a gente acha que as pacientes vêm na busca de milagre, né? A maioria das pacientes vem, eu vou tomar uma pílula aqui, fazer uma injeção ali, colocar um implante aqui e eu vou ficar maravilhosa. Não, gente. 50% da tarefa de casa é da paciente. É dieta, é manuseio do estresse, é melhora do sono, né? Atividade física regular. Então a gente precisa ter, eu falo que é uma sociedade, né? Eu fazendo a minha parte daqui e a paciente fazendo a tarefa de casa, porque senão não dá certo. Então, eu trabalho muito com a estratégia de atividade física e dieta. Para mim, não tem como. Tem que ser realmente, assim, é uma prescrição médica. Uhum. E você foi genial na sua colocação. Eu também digo muito isso às minhas pacientes, assim, ó. Primeiro, você começa fazendo o que é possível. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo o impossível. E lembrar também que quando o possível não é o ideal, o seu ideal é o que você consegue fazer naquele momento, é o seu possível. Porque às vezes, assim, ó, você tem todos vocês aqui do nosso grupo, a gente estava nessa discussão esses dias, no final de semana, as mães todas preocupadas, que como é que equilibra esses pratos de ser mãe, filho doente, problema, vida profissional e tal. A gente sabe que esse cenário ideal, onde as comidas são todas orgânicas, onde a gente tem tempo para fazer os 50 minutos, os 5 dias da semana, a gente consegue dormir às 8 horas, consegue não se estressar, consegue fazer higiene do sono. Esse cenário ideal, ele quase nunca existe na vida da gente, em 99% dos nossos dias. Um dia no ano você dá conta de fazer isso tudo, no restante você não vai dar. Então, assim, a gente precisa, né, parar a autocomiseração, de ficar assim, vitimista de nós mesmos e tentando nos sabotarmos para justificar os nossos erros ao invés de buscar melhorias. A gente faz muito isso, né? Não, mas hoje eu não vou porque eu estou assim. Mas também se eu tivesse dormindo melhor, se o dia tivesse melhor, se não tivesse chovendo. Então, assim, fazer é melhor feito do que não feito. Faz qualquer coisa. Vai para lá e faz meia boca, mas vai. Vai porque o hábito ele começa a ser construído e daqui a pouco isso entra na rotina, daqui a pouco isso passa a ser prazeroso. Então, é muito importante, acho que vocês foram geniais na colocação, é isso que a gente quer para vocês, pacientes que estão aqui, né? O time da Hormones Mentor, e aproveitando aqui, vocês já clicam aqui em cima, ó, já começam a seguir essas mulheres incríveis aqui, a doutora Maria Eduarda, Yara, Indianara, são mulheres que contribuem junto com esse time aí da Hormones Mentor demais, estão. Todas as pessoas que eu trago aqui todas as segundas-feiras fazem parte desse nosso grupo maravilhoso da Hormones Mentor. Depois vocês que estão aí da Hormones, colocam o arroba aqui para vocês seguirem também. Importantíssimo, a gente tem um grupo de profissionais aliados do Oiapoque ao Chuí e além, dedicado exatamente a isso, a trazer esse tipo de informação para contribuir com a vida de vocês, pacientes, vocês que vão chegar nos nossos consultórios ou vocês que por algum motivo ou outro não vão poder chegar, mas que esse conhecimento ele possa ser transformador. Quantas estratégias de autogerenciamento a gente já trouxe nessa live aqui para vocês, que não precisa de nada, exceto da sua decisão de colocar isso em prática. Não precisa gastar, não precisa comprar, não precisa fazer absolutamente nada diferente disso. Então, esse é o objetivo desse grupo. Não deixem de seguir essas meninas incríveis aqui. Quando vocês perguntam, André, indicação de consulta. As pessoas que estão dentro da Hormones Mentor são as pessoas de extrema confiança, são pessoas que têm propósitos alinhados, que estão, assim, ocupados e disciplinados para ajudar vocês, mulheres que estão passando por esse momento tão delicado que é a menopausa, que é um momento que, inevitavelmente, toda mulher que não morrer jovem vai passar.
vai acontecer a menopausa para todas. O problema é que a forma como você vai lidar com isso depende de você e depende da escolha do profissional que vai te ajudar. Tem profissionais que tocam muito mais terror do que te ajudam. Tem outras pessoas que entendem que é muito bom e é muito gratificante para a gente conseguir ajudar as pessoas nesse momento de fragilidade. Então, assim, muito importante, escolham de forma muito consciente qualquer profissional, eu não estou dizendo que é para vir para mim, enfim, para qualquer pessoa. Esse time aqui é maravilhoso, né? Recomendo muito mais eles do que eu para vocês passarem a avaliação, porque eles são incríveis, me fazem estudar e aprender e ensinar, né, o tempo inteiro. Então, esse é um grupo muito, mas muito forte que vocês podem confiar. E toda segunda-feira a gente traz conteúdo aqui para vocês. E lá no perfil da Hormones Mentor, essas lives, quem perguntou, eu sempre faço uma colaboração e deixo lá para que vocês possam reassistir. Lá no meu canal do YouTube, canal Dr. André Vinícius, depois eu pego essa live, corto o começo e final, a parte que a gente fica dando boa noite e tudo mais, e coloco lá para você assistir na televisão. Então, ao invés de perder tempo assistindo um monte de porcaria, vai lá no canal, pega o papel e caneta e escuta o que essas 3 pessoas que eu trago toda semana têm para contribuir com a melhora da menopausa de vocês. Então, dado essas informações iniciais, vamos lá para mais uma rodada, uma das últimas aqui, que já dá 9 horas, mais uma rodada. Eu quero puxar uma outra medicação que, infelizmente, ainda não está disponível aqui no Brasil, mas vai estar em breve, o Fezolinetan, que é um estimulador da neurocinina 3 que promete resolver o calorão dessas mulheres. Em breve, espero que a gente volte aqui para falar sobre ele, né, com mais propriedade. Tem 2 farmácias aqui do Brasil, 2 indústrias que estão tentando importar isso para o Brasil. Acho que isso deve estar saindo até a metade do próximo ano. Como ainda não temos isso, vamos dar uma pulada. Vamos falar de outra estratégia. A gente sabe, né, tem muitas coisas. Por exemplo, yoga, meditação, mindfulness e acupuntura. Faz sentido? Pelos trabalhos científicos, não. Na prática de consultório de vocês, meninas, quero ouvir um pouquinho. Então, eu uso bastante o mindfulness. Eu converso bastante com as minhas pacientes sobre isso. Ou sintomas em si, mas modifica a percepção delas. Então, elas conseguem agir diferente na presença daquela situação. Porque, como tu falou, o fogacho, como um sintoma vasomotor, ele vem acompanhado dessa angústia, dessa palpitação. E esse autoconhecimento, na hora que isso está acontecendo, traz para elas segurança de que já vai passar. Elas conseguem perceber que ele está vindo, respirar e aguardar o tempo para que ele vá embora. Isso ajuda, não necessariamente na quantidade de calorão, mas ajuda elas a se sentirem melhor em relação a isso. E eu uso muito a mindfulness para todas as áreas. Eu converso muito com elas em mindfulness de comida também, para a gente tentar selecionar melhor o que está no nosso prato, ver se faz sentido. E assim como todas as estratégias em gestão de estresse, por exemplo, que o mindfulness ajuda muito. Com o que eu vou me preocupar? Porque não dá, hoje em dia não dá mais para se preocupar com tudo. Isso é um luxo que não dá mais. Mas eu uso muito mindfulness. E você falou do mindfulness de comida, que é o mindful eating, né? Eu vou dar até uma dica para as pacientes aqui. Já fiz algumas vezes, engraçado. Nós, pode ter certeza, todos nós aqui temos um hábito de comer um pouco mais rápido, porque fomos treinados em residência médica, tem 5 minutos antes de pegar o plantão, antes do par chegar para comer. Então é muito engraçado, porque quando eu fui estudar sobre mindfulness e mindful eating, a gente não presta atenção no sabor do que a gente está comendo. Vira uma coisa tão mecânica e você apenas faz o ato de comer. E aí dentro do Mindful Eating, uma coisa para vocês aí de estratégia que estão em casa, é ter atenção plena, como já foi colocado aqui pela colega, mas é você tentar identificar os temperos que estão no que você está comendo. Deixa eu ver. Páprica. Aqui tem cominho, aqui tem sal, aqui tem gergelim. Então são coisas engraçadas, porque a gente não dá atenção ao tempo presente, a gente sempre está vivendo o tempo futuro, né? Então assim, excesso de futuro gera muita ansiedade, excesso de presente gera muito estresse. Então a gente tem que equilibrar isso de uma forma muito boa para que a gente nem fique vivendo no futuro, nem fique estressado demais com o presente, porque é bíblico, né? Deus não diz assim na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã, depois e mês que vem. É só hoje.
Então, assim, tenta focar no hoje, né? Se vencer o dia de hoje já está maravilhoso. Vamos ter atenção no dia de hoje, porque senão a gente vê muito. As mulheres de menopausa, elas querem, assim, que tudo melhore de um dia para o outro. Elas querem resolver a vida inteira num dia só e não funciona assim. Então, vai lá, Yara. Outra estratégia aí que você indica para suas pacientes. Aqui, para quem está assistindo a gente, parece que é muito fácil, né? Quando fala tem que se exercitar, tem que fazer meditação, que a meditação é uma das coisas que eu passo muito para as pacientes, mas é muito trabalhoso. E assim, se você está assistindo e acha muito difícil, acredite, para a gente que a gente sabe tudo que faz, o que funciona, também é muito difícil. Eu trago para mim isso, porque para mim é muito difícil se exercitar, muito difícil meditar. Eu brinco que eu começo a meditar, minha cabeça já vai para outro lugar. Eu fico, meu Deus, mas amanhã eu tenho que levar o lanche na escola, vai ser. E aí, assim, é um exercício para todo mundo. Então, assim, não é só você que está aí vendo a gente que sente isso. Então, mas a gente precisa entender que a gente precisa se reconhecer, a gente precisa parar um tempo e entender que senão tudo vai bagunçar, fica tudo desorganizado. Então, a meditação é uma das coisas que eu converso bastante, tentar. Hoje em dia, é o que o André falou, meditação a gente não precisa gastar para isso. A gente consegue, hoje tem no YouTube, tem vários canais que ensinam. Então, é tentar aos pouquinhos. Você não vai conseguir ficar 1 hora meditando, fazendo a noite toda. Mas é 5 minutos, 10 minutos e a respiração. Eu sempre começo com a paciente falando para ela tentar observar a sua respiração. Porque quando a gente está muito ansioso, aí a gente para se perceber respirando. Dá aquela pausa, inspira por muito tempo, para e volta, até a ansiedade baixa. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa assim, e é o que me ajuda bastante. Então a gente tem que ir indo aos poucos e vendo, igual o exercício físico, que a gente tem que ver o que a gente gosta. Vamos tentar primeiro a respiração, aí depois a gente tenta meditar ali 10 minutinhos, 15 minutos, é tentar apagar tudo, esquecer a roupa que está no varal, né? O marido que não chegou ainda do trabalho, mas é tentar traçar estratégias aos poucos para ir melhorando tudo isso, né? Perfeito. E você, Indianara, o que é que você tem feito, amiga, aí pelas pacientes que te buscam? André, eu converso muito com minhas pacientes e é uma coisa que eu falo para elas: se permitam. Vocês estão numa fase da vida que vocês já conquistaram tudo que deveriam conquistar e ainda estão em busca dos sonhos. Então, é uma fase que a mulher já sabe o que ela quer e o que ela não quer. É uma fase que ela já está numa altura da vida profissional ali estável, né? Então, eu falo que para nós é a melhor fase da vida, né? E muitas das vezes os pacientes chegam com uma impressão ao contrário. A maioria das vezes os maridos estão em casa ali desestimulando as mulheres porque as mulheres não estão procurando mais, não têm a libido legal, né? A vagina seca, já estão desestimuladas para o sexo e às vezes isso atrapalha muito o relacionamento. E a autoestima dela está baixa porque ela está engordando, ela está fadigada, né? Não tem mais aquela vontade de sair para passear com as amigas. Então a mulher vem muito fragilizada e eu tento mostrar para elas que é a melhor fase da vida, porque é um momento que a gente sabe dizer o sim e o não, que a gente tem um poder de escolha muito grande. Então a gente precisa se permitir. Se permita. Se você gosta de sair com as suas amigas, se permita. Se você gosta de ler um livro, se permita. Faz aquilo que te dá prazer. Busque aquilo que te dá prazer. Que eu acho. E uma coisa que eu gosto demais, sempre peço para trazer o marido na consulta, né? Ou senão eu peço para ele me seguir no Instagram para ouvir geralmente quais são essas mudanças, né, nessa fase, porque muitas das vezes nem a mulher se compreende nessa fase. Exato. Imagina o marido, né? Se nem ela se compreende, o que ela está passando nessa fase, imagina o marido, né? Então eu falo sempre para as pacientes: busque, traga os esposos, ou se não, peça para que eles nos sigam no Instagram para entender melhor essa fase e se permita. Faça aquilo que te dê prazer. E viva. Então, eu acho que isso é uma busca muito importante de encontrar nós mesmos e ver que é uma fase maravilhosa, né, da nossa vida. Eu acho isso muito importante. Não, perfeito, foi genial. Aproveitar, vou deixar um convite aqui, ó. Vocês mulheres que estão aqui assistindo, tragam os maridos toda segunda-feira para cá, os parceiros, namorado, enfim, a namorada, hein? Tragam para cá para assistirem, e cada um assiste no celular para aumentar a audiência, né? Vocês, cada um fica aí um do lado do outro, mas cada um no seu celular para dar aquela subida da audiência. Gente,
está chegando aqui o final dessa nossa live, que foi sensacional. Passou assim. Essa live vai ficar disponibilizada aqui no meu perfil e lá no perfil da Hormones Mentoring também. Vocês que estão aqui, não deixem de seguir essas métricas incríveis e os colegas que estão lá dentro da Hormones Mentoring. O perfil da Hormones Mentoring só segue os membros ativos da mentoria. Então, vai lá, segue esse pessoal todinho. Olha, detona, faz uma maratona, né, nos Instagram dessas pessoas. Aqui um grupo incrível que está aqui todos os dias nas redes sociais, trazendo conteúdo para contribuir com a saúde de vocês. Então, é extremamente importante. Quero, antes da gente finalizar, que cada uma deixe uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos assistindo, seja para os colegas médicos, seja para as pacientes que estão aqui nos assistindo. Vai lá, Maria Fernanda, Maria Eduarda. Que Maria Fernanda está aqui comentando, eu olhei e respondi. Eu acho, André, e todos que estão assistindo, que o mais importante para as mulheres é entender que essa fase é uma fase. E que assim como elas menstruam a primeira vez, engravidam, a vida da mulher, ela tem todos esses ciclos. E que esse é só mais um ciclo. E que a gente aprendendo como lidar com ele, assim como a Indiara falou, buscando dentro dele os nossos prazeres, os nossos hobbies, a gente tem tudo para passar com ele de maneira muito tranquila e grandiosa, gerando uma vida muito mais produtiva. Aquilo que alguém colocou ali embaixo. É o fim da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida produtiva. Até porque a mulher nessa idade hoje, muitas vezes, é a fase dela mais produtiva. Porque ela conseguiu atingir um patamar social e econômico que a mulher mais jovem ainda está buscando. Então, essa mulher, ela precisa desse apoio. E eu sou muito grata por a gente ter esse grupo e poder entregar para essas mulheres o que tem de melhor hoje. Obrigado, Ayrton. A gente também ficou muito feliz de ter você e cada uma dessas pessoas aqui. E feliz com o movimento que a gente está levando de contribuição social, né? É uma coisa assim fantástica. Mas, Yara, sua mensagem final. Eu acho que, assim, principalmente para as pacientes, né, para as mulheres que estão assistindo, nunca aceite de cara um não, que não se pode fazer a terapia de reposição hormonal. Busque, entenda por que não está podendo fazer, porque nós não temos grandes contraindicações, não são muitas. Nós temos algumas muito pontuais. Então, procure, busque sempre quem está estudando, quem está se dedicando no assunto, né? São muitas coisas novas hoje. A medicina, ela evolui na velocidade da luz. A gente brinca, o André é nosso mentor, então ele traz pra gente coisa, olha, acabaram de publicar hoje, não dá tempo nem de ler o do mês passado, porque são coisas muito novas. Então, não aceitem que é normal estar assim, que é normal se sentir triste, estar ressecada, estar sem libido, porque isso é da menopausa. Não aceitem, porque hoje existem muitas estratégias para que a gente consiga fazer com que vocês tenham boa qualidade de vida, tem muita qualidade de vida, né? Porque eu falo sempre assim para o paciente, não importa quantos anos vai viver, mas como vão ser vividos esses anos. Exato. Se tiver muita qualidade, você vai ver que vai ser muito mais prazeroso se viver. Então, não aceite sempre de dizerem não, que isso é normal, que isso não, que vai passar, que isso é só uma fase. Procurem ajuda sempre. Perfeito. É aquela máxima, né, Yara? Não adianta ter muitos anos de vida. O mais importante é dar qualidade para os anos que serão vividos. Isso faz uma diferença muito, mas muito grande. Dianara, e você, minha querida, aniversariante de amanhã, já aproveitar aqui e dar os parabéns, que Deus lhe abençoe muito, imensamente. Essa agita maravilhosa. Igualmente, meu amigo, que Deus abençoe sua vida, sua família. Tudo de melhor para você. Você merece, tá? Obrigado, minha amiga linda. Para nós. Vai lá. Né? Sua mensagem final para o nosso público. A minha mensagem final é que eu falo as mesmas palavras das minhas colegas. Eu acho que a menopausa não é... tenho certeza. A menopausa não é o fim da linha. Mas é o início de uma nova fase produtiva da mulher. Então, como a Yara falou, busquem ajuda. Não é normal nós termos depressão, a gente aumentar o peso, não ter libido, ficar antissocial. Gente, não é normal. Nós temos solução. Nós temos várias maneiras de ter uma qualidade de vida melhor. Então, procure aquele médico que realmente esteja alinhado com o que há de melhor hoje. E como a Yara disse, né? A medicina vem avançando cada dia mais. Então, procure, busque ajuda.
Uhum. E minha mensagem final para vocês, pacientes que estão aqui nos assistindo, para nossos colegas, né? Primeiro, obrigado para a família Hormones Mentor, que estava aqui hoje o tempo inteiro aqui no chat, enlouquecido, nos ajudando. Obrigado vocês três pela brilhante contribuição que vocês sempre tiveram. E de mensagem para todos, né? É para que, assim, a gente não fique utilizando uma régua diferente para medir coisas que são iguais e nem réguas iguais para medir coisas diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos uma tendência natural de usar o nosso pior para comparar com o melhor do outro. Então você compara assim, a menopausa de fulano está melhor porque ela pode, porque ela tem dinheiro, por isso. Gente, não é só sobre isso. Tem muito, eu atendo pessoas que têm muito dinheiro e estão com a menopausa péssima porque elas não fazem absolutamente nada. Elas querem que o dinheiro resolva a vida delas e isso não acontece. E tem pacientes mais humildes que conseguem realmente se doar a isso e ter uma resposta melhor. Claro que ter condições socioeconômicas ajudaria muito, mas não vamos se vitimizar para achar que não dá para fazer absolutamente nada. Na sua vida, não só na menopausa, não compare o seu pior com o melhor das outras pessoas. Tente apenas fazer o seu melhor, seguir e comparar só você com você mesmo. Lembra que tem uma passagem bíblica também, que é exatamente pelas pegadas deixadas na areia da sua caminhada que você descobre quem era o caminhante. Então é muito importante, não adianta, se você está vendo uma pegada de urso, não adianta achar que foi um sapo que pulou ali, é diferente. Então assim, ó, respeita a sua história, respeita a sua caminhada, valoriza as suas pequenas conquistas para que você possa realmente cada vez mais alcançar patamares maiores. Isso em absolutamente tudo na vida, não é só para a sua menopausa. Então, time maravilhoso, muito, mas muito obrigado. Mais uma segunda-feira incrível. Amanhã, eu e Dionara estamos comemorando nosso aniversário, então estamos aqui muito felizes. Mandem muita energia boa, rezem muito para a gente. Segunda que vem, esperamos vocês mais uma vez aqui para mais um encontro da Hormones Mentoring. O time maravilhoso que está aqui, vamos correr para o nosso grupo de WhatsApp, para o nosso fervo tradicional pós-live aqui, que o nosso time é maravilhoso. Ano que vem eu vou abrir novas aplicações. Estou deixando aberto, quem, se você é um profissional, um médico da saúde, que gosta de cuidar da saúde da mulher, manda lá a aplicação, a gente avalia e em janeiro, depois que passar essa série final de ano, eu vou reler, tem um monte de aplicação nova, ver se vocês são feitos da mesma carne desse povo. E aí, se der tudo certo, bater mestre de vocês, for o momento, a gente traz vocês aqui para dentro. Beijo, fiquem com Deus.